a OTAN, os países da OTAN fazem contato direto com a Rússia, e a gente está vendo isso no mapa. Comenta isso aí pra gente, explica isso. Fazem, e essa é parte do problema, assim, né? Na verdade, o que a OTAN é? É uma aliança militar. O que significa você ter uma aliança militar? Sozinho você não se garante. Você precisa de amigos para te protegerem e para te ajudar, porque você não é forte o suficiente. Estamos falando basicamente dos Estados Unidos, né? Isso, que é o aliado principal, assim, que sustenta isso daqui. Que inventou isso tudo também, né? Isso, porque depois da Segunda Guerra Mundial, né, você tinha uma situação e você precisava resolver 3 problemas. Um deles, manter a Rússia fora disso daqui. 2, manter os Estados Unidos dentro. 3, manter a Alemanha calma, apaziguada, quieta. E aí, os Estados Unidos adotou 3 políticas para fazer isso acontecer. A primeira, manter a Rússia fora. Vamos criar uma aliança militar de todo mundo da Europa juntos para conter o avanço disso daqui, desse inimigo. E aí criou-se a OTAN. A segunda, vamos manter os Estados Unidos dentro. A Europa estava destruída, precisava ser reconstruída. Os Estados Unidos sabiam que se a Europa não fosse reconstruída, a ideologia comunista ia ter tração. As ideias revolucionárias de destruição iam estar num campo fértil. Toda destruição, pobreza, todo falta mundo de... puto. Assim, e foi, na verdade, numa situação parecida com essa que nascem os regimes fascistas, que são ideologias malucas de extermínio em massa, também com uma condição econômica ruim. Então, os Estados Unidos estavam muito preocupados como que a Europa ia parar de buscar a guerra, ia se tornar um lugar, né, próspero, aliado, parceiro comercial. Só que estava tudo destruído. E aí os americanos falaram assim, então eu preciso reconstruir a Europa rapidamente, porque senão qualquer ideia afetada vai tomar conta de novo desse continente. Nessa época a gente está falando também de um mundo que ainda existia a União Soviética. Isso, nós estamos falando pós-Segunda Guerra, logo que acabou a Segunda Guerra. Tá. E aí os Estados Unidos falam assim, plano Marshall, eu preciso reconstruir a Europa. E aí os Estados Unidos põem muito dinheiro para reconstruir a Europa. E aí ele está dentro, ele tem um interesse, ele precisa dessas economias funcionando, porque ele era a única democracia pós-guerra ali, ele precisava de alguém junto com ele para lidar com esse grande problema que era a União Soviética. Então resolvemos 2 dos 3 problemas, aí falta o terceiro, que era a Alemanha calma. E por que a Alemanha calma? Porque a história, né, da Europa nos últimos séculos ali tinha sido as brigas da Alemanha com a França, a Alemanha, Reino Unido. Então, precisamos acalmar a Alemanha. Como é que a gente resolve principalmente a briga desses 2, França e Alemanha? Vamos criar uma união onde eles vão estar numa aliança trancados, interdependentes economicamente. E essa união se chama União Europeia. Uhum. Então, nasce dali os Estados Unidos com um laço econômico muito forte e a consolidação de democracias aqui. Então, uma parceria dos Estados Unidos com eles. Nasce a OTAN, para segurar a União Soviética. E nasce a União Europeia. Então, pelo que você está falando, a União Europeia, a principal ideia dela era apaziguar os ânimos ali entre Alemanha e França. Era um projeto de trazer a paz para a Europa. A Europa é um continente que passou mais de 1000 anos, milênios, se destruindo e se matando. E fizeram as 2 maiores guerras que a gente tem conhecimento, as 2 guerras mundiais. Então, o projeto era, como é que a gente traz a paz perpétua para esse continente? Vamos trancar eles numa aliança econômica, política, onde são todos parte do mesmo mundo, são a mesma coisa. Vamos transformar a identidade deles. Vamos fazer eles pararem de pensar em termos de... Claro que esse é o projeto lá na frente, nem hoje ele está... nem hoje ele chegou nesse ponto. Vamos tirar um pouco a ideia das identidades nacionais, vamos abafar um pouco isso e vamos criar uma identidade comum maior. Qual? Pô, somos todos europeus. Eu sou alemão, você é francês, você é isso, você é aquilo. O projeto europeu nasce, né, da União Europeia, nasce com essa função e com essa ideia. Ô, Roque, quando você fala assim, vamos fazer isso e tem a Europa como sujeito, dá a sensação de que o agente intencional é externo, eventualmente os Estados Unidos. Como você vê essa coisa? Você entende que o desenho da União Europeia e, em especial, o desenho da OTAN é um desenho pensado, arquitetado e implementado pelos americanos, ou você entende como um desenho também inexoravelmente alemão, inglês, francês,
francês e assim por diante. Alemão, na verdade, no sentido da Alemanha ocidental, né? Você tinha um processo de reconstrução meio rápida, né? Com o Plano Marshall a partir do final da guerra, enfim, nesse sentido, tá? Do parlamento da região ocupada. Esse é um bom ponto. Não é só uma questão americana, não veio de fora, isso não foi imposto de fora. Eles experimentaram a destruição máxima. Eles estavam saturados da guerra. Inclusive, tem teorias que explicam que você só chega na paz depois que você passa pela guerra. E tem um provérbio romano muito conhecido que diz o seguinte: se queres a paz, prepara a guerra. Por quê? A guerra, ela contém as sementes da destruição, da sua própria destruição. A própria guerra. Isso. Se você deixar a guerra seguir o seu ciclo natural, eventualmente chegaremos à paz. Como? Ou pela vitória de um dos lados e a derrota completa do outro. E essa vitória pode ser até o extermínio de alguém. Mas, ao longo da história, nós chegamos na paz desse jeito. Um dos lados venceu. Ou porque ambos os lados chegam na sua exaustão moral e de recursos. Moral, eu digo no sentido motivacional, disposto a morrer, a lutar. Então, e é interessante essa teoria porque ela diz que a própria guerra, ela leva a um ciclo total de maturação, onde ela termina na paz. Claro que muitas pessoas não gostam disso e acham essa ideia brutal. Por quê? Você vai deixar levar até a destruição máxima para chegar na paz? Nós não vamos interromper antes? Não parece brutal, burro, ignorante estar fazendo isso? E claro, e aí existe um outro campo de estudos que diz o seguinte: se queres a paz, prepara para a paz. Contrário ao provérbio romano. Se vas passem para bellum, que é em latim do outro, e se vas passem para passem. Tem também, eu queria até que você comentasse, eu sei, a gente está ainda dentro de um parênteses, né, que vai levar você a comentar o papel da intencionalidade europeia. Não deixa eu me perder. Tá bom, mas já que você tocou nesse ponto, esse ponto é muito interessante, e eu acho que tem uma alternativa, uma interpretação que hoje em dia ela está bastante forte desse provérbio, que é a seguinte: você encontra a paz se preparando para a guerra, não porque você vai efetivamente às vias de fato, como você está sugerindo aí, mas porque você cria um estado de inibição de ataques. E a inibição mútua de ataques segura a guerra, que foi o princípio que norteou a Guerra Fria. Queria que você comentasse essa outra visão aí, como você vê ela. A bomba atômica é uma das principais ferramentas para a paz. Nesse sentido, nessa leitura. Ela está totalmente dentro dessa lógica. E a lógica primordial dessa ideia nasce desse provérbio romano. De que um dos lados da explicação do provérbio romano é o que eu estava comentando sobre o ciclo de maturação e exaustão da guerra. O outro é esse, que a guerra ela serve como um inibidor. Ou você estar pronto para o ataque, você vai dissuadir o outro de vir te atacar. Do mesmo jeito que se você tiver muito pacato e pacífico, você está convidando o outro a tirar vantagem. Por que você não pega o seu carro? Não entendem muito bem, né? Falam, poxa, você não tem que Mas elas não agem assim na sua vida pessoal, porque elas não param o carro na rua e deixam o carro totalmente aberto, com a chave no contato e vão embora. Ou seja, você está sendo massivamente pacífico. Otário. E aí você está pedindo para alguém tirar vantagem da sua posição. Então o que você faz? Você se prepara para o pior para evitar que o pior aconteça. Se preparar para a guerra é evitar que a guerra pode acontecer. Você escala a chance e o risco do outro lado. Então, se você está pensando em me atacar, eu vou fazer isso custar caro para você. Como? Eu estou preparado para te enfrentar. Agora, se eu estou aqui sentado, com a janela aberta, fui embora do carro, larguei a chave dentro, eu estou te convidando para você tirar vantagem. E assim, essas percepções, elas são muito importantes porque nós estamos dentro de um jogo estratégico. O que significa dizer que nós estamos falando também de seres humanos, e seres humanos são os filha da puta também. E não só que por sacanagem, mas por sobrevivência. É um jogo estratégico onde as minhas ações influenciam as suas. E tudo que nós estamos disputando, seja território, seja comida, seja recursos, seja saída para o mar, seja valores,
entra em choque com o dos outros e entra em choque com a minha sobrevivência, com a minha existência. Então, eu tenho que estar preparado para defender aquilo que eu acredito, para defender a minha casa, a minha comida, os meus recursos, a minha saída para o mar. E isso, assim, não é sacanagem só. Não é que eu sou um louco obcecado. Eu tenho que me precaver. E aí, óbvio que o ápice dessa história que você tá trazendo, Álvaro, e que o Igor já jogou aí na mesa, que são as bombas atômicas. Mas eu acho que a gente pode falar disso depois, porque esse é um mundo assim... A gente tá chegando lá Olha, são 3 da tarde aqui, eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.